para todos os públicos. Olá, bom dia, professora Marizélia. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Bom dia, professora Elilde. Estamos aqui de volta, certo? Com a aula da educação especial. Nosso foco continua sendo a aula aqui. Nós trazemos recursos para que você, pai em casa, possa estar fazendo com seu filho. Porque a nossa dinâmica aqui sempre tem sido essa. Você vai observar, vai assistir a aula e vai depois tirar um tempinho da sua rotina para confeccionar os recursos e estar executando com os filhos de vocês, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação alternativa ampliada. Por que a gente trouxe esse tema para a aula de hoje? Porque nós temos como público de crianças com deficiência, no qual dentro dessa deficiência nós temos um número considerável de crianças com o TEA, que no caso é o autismo, transtorno do espectro autista. Nós trouxemos alguma alternativa para essas crianças que ainda não desenvolveram essa linguagem verbal e tem essa dificuldade na comunicação. Então, o que nós trouxemos hoje é um dos recursos, uma das opções que nós temos para que essas crianças elas possam se comunicar e a longo ou médio prazo ela vai conseguir oralizar, porque sabemos que nem todas vão conseguir, mas boa parte com o uso desse recurso acaba durante o decorrer do processo desenvolvendo essa linguagem oralizando, e é o que a gente espera que ela adquira não só a linguagem, mas uma autonomia na vida em sociedade. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o PECS. O que seria o PECS? Ele é um sistema de comunicação por troca de figuras. Rapidinho, professora, porque quando a Marizélia falou, não verbal é aquele autista que não fala, gente. A gente vai esclarecer aqui, tá? É o autista que não fala, que poderá falar futuramente, mas que para isso ele precisa de estímulo. Professora, mas meu filho não fala, mas eu compreendo todos os comandos que ele dá. Tudo que ele quer eu entendo, porque a família ela tem essa habilidade de conhecer a criança e de entender quais são os comandos, quais são os desejos. Mas quando a gente exercita, ou seja, quando a gente estimula, essa comunicação ela pode se tornar mais fácil. E é essa a dica que nós vamos trazer para vocês. Por isso o nome é chamado de comunicação alternativa, porque é uma alternativa e boa, né? E lembrando também que essa criança ela não vai estar só no convívio de casa, ela vai ter que sair para outros ambientes. Nesses outros ambientes ela precisa externar o que ela está querendo ou o que está acontecendo com ela. Então esse recurso que nós vamos estar falando hoje, ele facilita, ele auxilia nessa comunicação tanto com as pessoas de casa, porque a gente precisa praticar, tá fazendo uso desse recurso em casa para que a criança possa estar utilizando em outros ambientes, em outros locais. Aí, como foi dito, é um sistema de comunicação por troca de figuras. A gente vai utilizar figuras. Como a criança ela não fala, não oraliza, ela vai tomar ciência dessas figuras. São figuras que por vezes faz parte do convívio dela, e aí a gente vai se apropriar dessas figuras e para estar utilizando na comunicação dela. Aí o que vem ser esse PECS? É um sistema único de comunicação alternativa aumentativa. Esse sistema ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1985. O PECS ele foi implementado pela primeira vez com alunos de pré-escola, porque ele também, muitos professores da educação infantil usam esse método. Então, diagnosticado com autismo no programa do autismo. Desde então, o PECS foi implementado com sucesso em todo o mundo, com milhares de alunos de todas as idades e que têm várias dificuldades cognitivas, físicas e de comunicação, porque principalmente o autista, que ele tem um déficit maior cognitivo, que ele tem uma deficiência intelectual mais acentuada, ele vai ter mais dificuldade de falar. Nós não estamos aqui para dizer que esse autista ele não vai falar, ele nunca vai falar, não. Ele tem essa dificuldade e quem sabe com um estímulo ele poderá falar, mas para isso precisa todo um trabalho.
É tanto que a gente vê, quando ele vem falando sobre a origem desses PECs, o que ele diz? Que ele foi utilizado com essas crianças na pré-escola, que o ideal é que quando a gente tem o diagnóstico dessa criança, que quanto mais cedo, que a gente fala, quanto mais cedo, melhor esse laudo, porque é o período em que a criança está numa fase de desenvolvimento e que ela está se adaptando à sociedade, então é mais fácil para a gente estar utilizando um recurso desse ou estar estimulando essa criança em várias áreas. Então, quando eles usaram esse PECs com essas crianças lá na pré-escola, para ela se apropriar desses recursos, viu-se que ele deu resultado e a partir disso ele foi ampliado para o mundo todo. Em todo o mundo se utiliza esse PECs. O principal objetivo do PECs é ensinar comunicação funcional. Que seria essa comunicação funcional? É aquela linguagem que eu uso para pedir, para comunicar algo, é uma linguagem que tem função, não é falar por falar, mas é me comunicar. E essa comunicação, ela tem um sentido, ela tem uma função. A pesquisa mostrou que alguns alunos que usam PECs também desenvolvem a fala. Outros podem fazer a transição para o vocalizador, ou seja, alguns eles vão desenvolver a fala, outros não, mas ele vai conseguir fazer essa transição para alguém que vai comunicar o que essa criança está querendo dizer, ou que esse adolescente, adulto, porque nós não temos só crianças autistas. Essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar adolescente e vai se tornar adulta também. E nós, quanto professores de alunos que não oralizam, e vocês, quanto família, sabem que muitas vezes nós temos dificuldade na compreensão. Principalmente o autista, quando ele, vamos dizer assim, quando ele fica chateado, quando ele quer expressar algo que a pessoa que está ao lado não compreende. Então, com o uso do PECs, essa linguagem vai ser facilitada, essa compreensão ela vai ser, vamos dizer assim, aberta, vai ter um leque maior. Nós, quanto professores, vamos compreender melhor e você, quanto família, também, porque muitas vezes a gente presencia o autista, ele gritando, ele esperneando, vamos dizer assim, por quê? Porque ele quer algo, mas ele não conseguiu se fazer entendido. Então, quando ele se apodera desse PEC, quando ele consegue compreender que a partir dessas imagens, dessas figuras, ele pode demonstrar o que ele realmente quer, isso é maravilhoso, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao lado dele. O PECs, ele consiste em 6 fases, que nós vamos estar abordando essas 6 fases aqui durante essa aula, e se não der, a gente tem continuidade na outra, porque é um assunto que a gente precisa estar abordando com calma e estar explicando ao mesmo tempo. Ele consiste em 6 fases. Começa ensinando o indivíduo a dar uma única figura de um item ou ação desejada. Por exemplo, ele começa assim, eu tenho um filho e ele quer tomar água. Como é que ele vai demonstrar que ele quer tomar água? Eu vou perceber o momento que ele está com sede? Talvez eu não perceba. Como mãe eu posso perceber. Mas um cuidador que está lá, chegou agora, será que ele vai perceber que esse aluno está com sede? Então, o aluno já conhece a figura, ele tem a figura que naquela figura expressa que ele deve tomar água. Então o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar aquela figura e vai começar a passar essa informação para a pessoa que está ao seu lado. E dá uma única figura de um item ou ação desejada, que no caso, como a Eliudes falou, um dos exemplos, essa questão da criança querer água ou uma outra ação. Há um parceiro de comunicação. Quem seria esse parceiro de comunicação? Seria a pessoa que está mais próxima dele, um professor ou até mesmo um familiar ou o cuidador, tutor, né? Cuidador, a pessoa que está ao lado. Que imediatamente honre a troca com o pedido, ou seja, ele deu a figura correspondente à ação que ele deseja nesse momento. E esse comunicador, ele já entende o que essa criança está querendo passar, a informação que a criança está querendo passar, e ela faz essa troca. Eu dou a figura que eu quero tomar água e a pessoa, em seguida, me dá a água que eu estou no momento que eu estou com sede. Isso é importante, viu, gente? Porque é um sistema de troca. Ele vai me dar a figura e imediatamente eu tenho que agir e dar água para ele. Eu não posso simplesmente receber a figura e dispersar e deixar de cumprir com aquela função. Eu preciso cumprir para que eu estabeleça esse vínculo com ele, para que ele compreenda
que eu vou agir todas as vezes que for necessário. Todas as vezes que ele me apresentar aquela imagem, aquela figura, eu vou cumprir com aquilo que ele quer. Então a gente precisa ter esse cuidado, senão não vai valer a pena. E aí a função do PECs ela não vai conseguir atingir esse objetivo. Porque se ela lhe deu a figura e você não correspondeu à ação que precisava ser feita, para a criança aquilo dali não vai ter sentido nenhum. O sistema ele prossegue ensinando a discriminação de figuras, como juntá-las em frases. Nas fases mais avançadas, os indivíduos eles são ensinados a usar iniciadores, responder perguntas e comentar. Ou seja, o grau de complexidade vai aumentando do uso dessas figuras. Nós começamos com uma e depois, de acordo com que a criança vai se apropriando do método, nós vamos aumentando o nível, a quantidade de figuras, até que a criança consiga expressar uma frase. E isso, responder uma pergunta ou dizer algo que esteja incomodando utilizando essas figuras. Depois que a criança se apropria, se torna algo fácil, até que o comunicador também vai entender com mais facilidade. E a gente vamos deixar aqui bem claro que não é um processo simples. Não é que a partir de hoje vocês vão dispor várias figuras, várias imagens para o seu filho e ele vai fazer, logo ele vai obedecer, ele vai compreender o que você quer. É um processo lento, gente, devagar. Que esse trabalho, essa comunicação alternativa, ela vai iniciar lá na sala de recurso, pelos professores, e essa família vai dar continuidade em casa, porque é um processo. Então, por isso que a gente sempre deixa claro aqui para vocês que nós precisamos da ajuda de vocês. Porque na escola nós vamos fazer esse trabalho, vamos usar os PECs, vamos trabalhar, mas aí quando chega em casa vocês não vão dar continuidade. Então, ele não vai valorizar, ele não vai compreender que ele precisa dessas imagens para se comunicar. Ou seja, não tem um reforço, a gente faz o trabalho na sala de recurso e se não tem um reforço em casa, não tem utilidade. É um trabalho que você nadar contra a maré, porque você fez uma ação e se não tem continuidade... A rotina ela não é importante só para as crianças autistas ou só para o especial. A rotina é importante para todos nós. Planejamento de vida. Todos nós devemos ter uma rotina. Você deve fazer algo que você vai seguir para você se sentir, vamos dizer assim, recompensado ao final do dia. Porque se nós não nos planejarmos, se nós não estabelecermos metas e horários, a gente acaba se atrapalhando, chega ao final do dia, você percebe, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Então a rotina ela é interessante para todo mundo. E para o autista principalmente. Por quê? Porque você, quanto familiar, precisa estabelecer que ele deve fazer determinada função em determinado horário. Na escola a gente faz isso. Nós recebemos o aluno, nós mostramos para ele o que ele deve fazer inicialmente e o que ele vai fazer durante aquela manhã que ele está conosco. E assim mesmo em casa. Porque vocês têm rotina, o horário que acorda, que toma café, que vai para o banho, que depois se arruma, que vai para o trabalho ou que vai fazer a tarefa de casa como mãe, não é isso? Então a gente trouxe aqui um exemplo aqui para você. Isso aqui, como a gente diz, na sala nós temos um material mais sofisticado, mas aqui para eles, para vocês, a gente sempre está trabalhando sugestões com material que vocês vão ter em casa. Aqui é um papelão, tá? Nós só revertimos esse papelão e aí nós colocamos aqui, ó, velcro, mas vocês podem estar colocando fita gomada, tá? Vocês podem estar colocando fita gomada. Então, o que a gente colocou aqui? A rotina ao acordar. Primeiro, o que está bem aqui em cima? Acordar. Todo mundo de manhã acorda, né? Dá aquela espreguiçada na cama e tal. Aí depois senta devagarzinho, levanta. Eu preciso, inicialmente, fazer que meu filho compreenda, meu aluno, que isso aqui, essa imagem aqui significa acordar. Ele precisa conhecer bem aqui essa imagem. Ele precisa saber que aqui é uma cama, que aqui está deitado, que aqui tem um lençol por cima e que ele está abrindo os olhos, está acordando. Antes de mais nada, a gente precisa fazer com que ele faça essa leitura de imagem. Todas as vezes que eu mostrar essa imagem aqui para o meu aluno ou para o meu filho, ele vai compreender aqui que isso aqui significa
a acordar. É igual quando ele já tem um programa de TV que ele gosta, vamos dizer que ele assiste aqui a Galinha Pintadinha. Então, todas as vezes que ele vê a Galinha Pintadinha, ele relaciona a TV, relaciona ao programa que ele gosta de assistir. Assim mesmo vai ser em relação aqui às imagens, a rotina. Ele vai sempre relacionar que essa cama levantando aqui significa acordar. E aí, que hora que ele acorda? Você pode colocar aqui ao lado o horário. Nós não colocamos, mas vocês podem colocar. Se ele é acostumado a acordar 8 horas, tá bem aqui? Você bota 8 horas. Então, 8 horas ele tem que acordar. E aí, um dia ele não vai compreender, no outro não. Quem sabe do terceiro em diante ele vai ter essa compreensão. Aí nós vamos seguir aqui, ele já está sentado na cama. Aqui já significa que ele vai o quê? Levantar. Ele vai levantar, ó. Sentou e vai ficar já em pé. Quando ele levantar, depois que ele acorda, que ele levanta, ele vai ao banheiro. Aí você vai fazer também essa leitura de imagem com ele. Olha, aqui nós temos o vaso que você vai urinar. Você vai aqui, você vai falar tudo que ele vai fazer. Você vai chegar no banheiro, você não está ensinando? Então nós temos que ensinar tudo. Vai chegar ao banheiro, vai levantar a tampa do vaso, vai fazer o xixi, aí depois você vem, lava a mão, lava o rosto. É importante isso, né, professora? Que a gente faça essa nomeação, porque para ensinar a gente tem que ser bem claro. E aí clareza é importante nesse momento. Aí você foi ao banheiro, fez todos esses passos, aí você vai para onde? Tomar café da manhã. Você vai fazer com que ele compreenda que é a mesa onde está colocado o café, onde ele vai sentar ou com a mamãe ou com alguém que está ao lado dele para tomar café. Quer dizer, é uma rotina, tudo que ele vai fazer pela manhã. Terminou de tomar café, o que é que ele vai fazer? Escovar os dentes, ele vai voltar ao banheiro para fazer o quê? Escovar os dentes. Ah, professora, ele não sabe como é que ele deve fazer lá no banheiro. Ele vai escovar o dente, mas ele também quer tomar banho. Então, eu vou usar isso bem aqui, ó. Que a gente chama de quê? De dica visual, ó. Bem aqui também é um papelão, ó. Aqui tem a imagem de todo o processo do banho. O que é que ele vai fazer primeiro? Vai molhar, depois ele vai pegar o shampoo, depois ele vai lavar o cabelo, aí ele vai esfregar os braços, as axilas, vai limpar o pipi, vai o que? Limpar o bumbum, as pernas, atrás, os pés, o rosto e vai se enxugar. Mas antes de tudo isso, por isso que nós tivemos uma aula anterior, não foi, professora? Isso. Em que nós trabalhamos a questão da autonomia, da questão dele conhecer o corpo. Para que eu diga a ele que ele precisa lavar a cabeça, eu preciso ensinar antes o que é cabeça. Para dizer a ele que ele precisa esfregar o braço, eu preciso ensinar a ele o que é braço. Professora, mas meu filho é autista, mas só ele não anda. Ele tem um comprometimento e ele não anda. Como é que eu vou fazer esse trabalho aqui para meu filho se ele não vai para o banheiro só? Sim, mas você, quanto mãe, não faz todos esses passos? Faz. Então você vai estar fazendo no banheiro com ele e você vai estar dizendo, olha, agora eu vou molhar aqui a sua cabeça, agora eu vou pegar o shampoo e colocar na sua cabeça, no seu cabelo. Então eu vou estar seguindo o quê? Passo. Bora, professora, que eu já falei demais. Agora é a Marizélia. Sim, com relação a essas dicas visuais, o que a gente pretende? Que a criança ela adquira uma autonomia e com essa rotina a gente está preparando, antecipando as ações. Porque a gente não vai pegar ela de surpresa, ela já sabe o que ela tem que fazer depois. Se ela acorda, consequentemente, ao acordar ela vai ter que levantar. Levantou, a gente tem que, após levantar, ela vai fazer qualquer coisa? Não. Nós já temos na rotina que após levantar ela tem que tomar o banho, ela tem que ir no banheiro e não ir imediatamente tomar o café. E aí, nisso, conforme você vai trabalhando essa rotina, isso vai fixando, vai sendo fixado na mente dela, porque as crianças, essas crianças com autismo, muitas têm aquela questão de rotina fixa, que na hora que você quebra a rotina dela, você estragou o dia. Então, no momento que você antecipa o que vai acontecer, ou que eu vou mudar algo na rotina, e ela já sabe que vai ser mudado algo, porque você mostrou para ela que vai acontecer algo diferente do normal, a gente está preparando. Está preparando ela para uma ação diferente que irá acontecer. E ao mesmo tempo aqui, a gente está
fazendo com que ela adquira autonomia, que é o que a gente espera que essas crianças consigam viver, levar uma vida sem estar dependendo totalmente de outro. Ele vai precisar de ajuda, vai, mas o máximo de autonomia que ele conseguir é maravilhoso. Quando a gente vem para as dicas visuais, você viu como a Eliudes falou, a gente está mostrando como é que acontece o banho, o que a gente faz no banho e todas as etapas. Tem criança que ela não vai lá, ela não banha sozinha. Mas eu preciso mostrar para ela que no banho o que eu vou fazer. Durante o banho, o que a gente faz? Você vai mostrando e você vai seguindo, que a gente diz que é tipo um roteiro, é como se fosse um ritual que a gente vai seguindo e a criança ela vai se apropriando disso e você não vai mais precisar estar mostrando. Com o passar do tempo dessas dicas visuais que você vai usando, ela se apropria e automaticamente isso já faz parte da vida dela. Porque também tem uma outra questão com o autismo. Eles trabalham muito a questão da imitação. Sim. O que o outro faz, ele se apropria. Ele precisa de um modelo para que ele traga para a vida dele. Se você não dá esse modelo, ele não vai saber o que e como fazer. E esse modelo nada mais é do que você que vai fazer, você que vai ensinar ele vai seguir o seu exemplo. E aí a gente colocou aqui as imagens de uma atividade que vai até aqui na hora de escovar o dente, mas aí eu posso mudar. Bem aqui eu tenho um reforço, muito bem, fixar essa atividade. Eu sempre vou estar fazendo esse trabalho de estar, vamos dizer assim, agradando, deixando claro para ele que ele conseguiu, que isso é bom, que a gente chama de reforço, sempre dando esse reforço positivo para ele. Aí eu vou mudar, claro que aí ele já escovou o dente, eu vou mudar. Chegou a hora de que agora? A hora de fazer o quê? A atividade escolar. Eu vou aqui e vou mudar, eu vou colocar, eu vou acrescentar na rotina dele, que depois que ele escovou o dente, aí aqui eu não coloquei a questão de trocar roupa, mas aí você em casa, você vai dizer, não, professora, aqui depois que ele escova o dente, meu filho é acostumado ao quê? A tomar logo banho, trocar roupa, brincar um pouquinho, ou assistir uma televisão. Essa rotina aqui, gente, ela não é fixa para todos os alunos. Como eu disse a vocês, todos nós temos nossa rotina. E para os alunos, para vocês não é diferente. Você vai fazer a rotina, esse trabalho aqui, conforme o seu dia a dia, conforme o que acontece com você. Se de repente depois aqui que ele escova o dente, que ele já está arrumado, ele não vai fazer atividade escolar. Por quê? Porque você precisa deixar ele na casa da vovó. Vamos dizer assim que você vai para o trabalho. Então você já vai colocar aqui a imagem de quê? Que ele vai para a casa da vovó. Você pode botar bem aqui uma imagem com o rostinho da vovó e uma casinha do lado. Ele vai compreender que depois que ele se arrumou aqui, ele vai para onde? Para a casa da vovó. Ou então não, ele não vai para a casa da vovó, mas quando termina aqui de tomar banho, se arrumar, você vai na feira. Você sempre gosta de levar ele à feira. Você vai indicar aqui na rotina dele, sempre deixando ele ciente do que vai acontecer, do que vem depois desse momento. Para quê? Para que ele se sinta à vontade e que ele tenha autonomia. De repente, ele aqui, quando ele acordou aqui, ele levantou, mas ele não teve nem vontade de ir ao banheiro. Acontece que às vezes não tem vontade de ir ao banheiro, ele quer ir diretamente para a mesa. Depende da rotina de vocês. É vocês que vão fazer essas imposições. Aliás, vocês já têm a rotina de vocês. Não somos nós aqui que vamos dizer como é que vocês vão fazer. Isso aqui é só um exemplo para vocês tentarem fazer em casa essa rotina. Professora, eu não quero nem fazer as imagens. Eu vou só estar dizendo para ele, olha... João, você vai acordar e quando você acordar você vai para o banheiro. Todo dia você vai dizer, você acordou, agora você vai para o banheiro. Se você não quiser, você não pode fazer. Mas o que a gente está dizendo para vocês é que esse material aqui, essa indicação aqui, ela é muito importante para vocês. E com relação às imagens, a gente pode colocar e conforme for fazendo a ação, você pode ir tirando, porque a criança toma ciência que ela já acordou, então eu tirei. Levantou e vou tirando assim sucessivamente para ela ter uma noção do que falta realizar durante o dia. E a rotina, se a criança não tem uma rotina, nós precisamos estar colocando para que ela tenha uma rotina durante o dia a dia dela. E fica bem mais fácil, até para você estar evitando situações frustrantes com os filhos de vocês, aquela questão de agir de surpresa e ele ter uma reação que
sabemos que essas para crianças... o autista, essa surpresa nunca é agradável, Isso. sempre é desagradável, porque sempre tira ele daquele estado de conforto que ele está, que ele se mantém naquele estado. Ele sabe que naquele momento ele, vamos dizer assim, ele vai sentar, vai assistir o programa de televisão que ele prefere, aí você muda, vai criar uma frustração, né? E uma outra observação, as figuras, a gente sempre tem que estar relacionando, ter uma referência para essa criança, não é qualquer figura. A criança, ela tem que ter ciência do que essa figura representa para ela enquanto determinada ação. É algo que a gente vai trabalhando, não é aprendido da noite para o dia, é um trabalho constante, porque é difícil no começo, mas por depois... exemplo, aqui que a professora Marisela está falando. Se o meu aluno é cadeirante, o meu filho é cadeirante, eu jamais vou colocar uma imagem dessa. Porque aqui vocês observam na imagem, ó, que a criança aqui, ela está em pé. Então, eu não vou colocar essa imagem. Eu vou tentar encontrar uma imagem, montar uma imagem de como eu faço ao dar o banho nele. Eu tiro da cadeira, eu coloco sentado numa cadeira plástica, vamos dizer assim, numa cama. Onde é que eu dou banho para o meu filho? Onde é que ele costuma fazer todo dia? Pois é dessa forma que eu vou dispor aqui as imagens. Eu não vou constranger ele, mostrando aqui para ele, ó, uma criança em pé, ó, em pé, porque eu sei que ele não fica em pé, ele não consegue, vamos dizer assim, pegar a toalha sozinho, ele não consegue. Então, o que eu vou botar uma imagem? Uma imagem da mamãe enxugando ele, porque ele vai compreender. Como a Marisela disse, nós temos que adaptar as imagens à realidade do aluno, da criança. E quando a gente não faz, a gente pode produzir. Hoje em dia o que mais tem é celular, né? As mídias digitais facilitaram muito a vida da gente. Tira até a foto de você. Isso. Você não está dando a comida dele, ele é cadeirante, está ali sentado, você não está aqui com o prato dando a comida. Peça para alguém tirar a foto. Aí você manda fazer a impressão bonitinha e usa as imagens, que ele vai se sentir até mais à vontade, porque ele vai perceber que ali está ele e está você. Aí vem as fases do PECS, que foi o que a gente já falou. São 6 fases, nós vamos estar abordando essas 6 fases. Nós vamos estar falando como é que a gente vai utilizar na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante. Então, como vocês já viram, a gente vai, como a Marisela acabou de dizer, a gente vai estar trabalhando nessas fases. Até por quê? Porque não é fácil. Não é fácil para o aluno ter essa compreensão, não é fácil para a família começar o trabalho com PECS, por isso que a gente está dizendo que esse trabalho vai ser realizado com a ajuda do professor da sala de recursos, tá? Nós fizemos uma anamnese, a gente está montando o plano de intervenção e a partir desse plano que a gente está conhecendo esse aluno, porque vocês sabem que nós estamos sem contato presencial, a gente vai estar elaborando, o professor vai estar chamando a família, o familiar e vai estar montando essa comunicação alternativa, tá certo? A gente vai fazer só uma pequena demonstração dessas pranchas de comunicação, que nas pranchas de comunicação que nós vamos utilizar essas figuras e é com apoio das pranchas de comunicação que a gente vai estar trabalhando e, vamos dizer, aumentando o grau de complexidade do uso dos PECs e fazendo com que essa criança ela se aproprie desse recurso que é essa comunicação alternativa ou ampliada. Aí nós temos aqui, pode falar um pouco aí. Nós temos aqui as planchas, ó, essa daqui é uma plancha mais sofisticada, tá? Que ela foi plastificada, ó, vocês observam aqui, ó, que ela foi plastificada, ó, tá bonitinha, organizada. Já essa plancha aqui é uma plancha mais, vamos dizer assim, artesanal, porque foi construída a partir de quê? Isso aqui é um caderno velho, tá? Um caderno velho, que a gente tirou as folhas, e aí, ó, deixou aqui a folhinha mais durinha aqui, fita. Aqui é velcro, aí aqui nós temos as páginas, ó, as páginas estão aqui, estão dentro aqui, ó. Todas as páginas têm figura. Vamos dizer assim, que o meu aluno, meu filho, ele já sabe que essa imagem bem aqui, quando aparece uma frutinha aqui, ele observa que essa imagem aqui é eu quero. Então, ele quer. Ele vem bem aqui, ele pega, tá? Eu sou o aluno, eu pego aqui a minha plancha de comunicação e eu vou colar bem aqui. E vou mostrar aqui para minha mãe ou para minha professora. Vou mostrar. Ela vai compreender que eu estou dizendo que eu quero. Então, ela vai pedir que eu procure o que eu quero. O que eu quero quanto aluno? Ah, eu quero o quê? Eu quero comer. Eu quero comer aqui, ó. Quero, ó, sorvete, ó. Acabei de botar aqui para minha professora que eu quero sorvete. Ou para minha mãe que eu quero sorvete. Essa aqui, ó, eu quero e aqui eu quero sorvete. Então,
vai buscar, ele vai abrir, ó, a coordenação motora, ele vai abrir, vai reconhecer as imagens e ele vai, primeiramente, você já fez esse trabalho com ele, já mostrou que a imagem que tem aqui de uma criança bebendo, ó, tomando água aqui, é toda vez que ele tiver o quê? Com sede. Então, ele tá com sede, ele vem buscar bem aqui, ó, essa imagem, coloca bem aqui na frente e mostra aqui para a professora. Ela vai compreender o quê? Que ele está com sede. Professora, mas meu filho, ele não tem essa coordenação, ele não pode abrir, ele tem comprometimento aqui nos membros superiores, o que que eu faço? Você vai ajudar, você vai dar a prancha para ele e vai mostrar aqui, vai abrir, vai mostrar o que que ele quer. E ele vai aqui fazer, como a gente sempre diz, que a família, ele tem a forma de conhecer esse aluno. Então, você vai perceber. Ele vai olhar. Se ele fixou o olhar bem aqui no biscoito, ele quer o quê, gente? Se ele fixou o olhar aqui, ele quer o quê? Ele quer biscoito. Aí, aqui nós temos 2 opções. Por hoje, a gente vai mostrar para vocês essas 2 alternativas, que é essa aqui, que é uma mais, vamos dizer, elaborada. E quando a gente não tem como fazer essa, a gente tem a outra opção, que é uma com material reciclado, que nós vamos estar utilizando essas figuras, que nós encontramos essas figuras em livre acesso na internet. Se você não tem, você pode construir as suas imagens, lembrando sempre de que essa imagem tem que ter significado para a criança. Aí nós temos aqui, se chama prancha de comunicação, que geralmente andam com essas crianças que elas ainda não verbalizam, ainda não conseguem se comunicar. E como nós falamos, a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque é um assunto complexo, tá? Então, por hoje, nós queremos agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui e até mais. Tchau. Até a próxima. Esperamos vocês, viu? Tchau.